Sejam bem-vindos à segunda semana Gourmet em Casa. A gente preparou uma semana super especial para vocês depois do sucesso da nossa primeira semana. A diferença é que dessa vez a gente tem pessoas representando vocês aqui, que são as nossas queridas alunas do nosso curso de carne, que estavam super assíduas na nossa primeira semana Gourmet em Casa. Quem tá aqui com a gente é a Sabrina, a Dani e a Paty, que vieram aqui fazer as perguntas que eu tenho certeza que estão na mente aí de vocês. Toda vez que a gente faz a Semana Gourmet em Casa, a gente pergunta pra vocês o que vocês querem aprender. Primeira semana, infalivelmente, deu risoto. Na segunda não foi diferente. Então a gente não consegue tirar o queridinho, né, de todo mundo se tratando aqui. A gente sabe que a Semana Gourmet atende o Brasil todinho. Porém, em Goiás, o amor pelo risoto, pelo arroz é uma coisa sensacional. Então a gente tem uma pesquisa do Brasil todo, mas a gente tá agradando pra todo lado. Eu tenho certeza que as meninas adoram um arroz, né, gente? Nossa, com carne. Com carne, tem que ter carne, senão não vale. Como que não gosta, né? Eu sei que as meninas fizeram, algumas, né, pegaram a nossa base do risoto e transformaram em outro. O que vocês fizeram? Eu fiz o risoto que era, ao invés de colocar a pera, eu coloquei o filé em pedacinhos. Junto com o gorgonzola? Não. Você tirou o gorgonzola também? Deixei só o parmesão, porque ia ficar muito forte, né? E aí eu coloquei só o filé, picadinho bem pequeno. E ele não ficou branco, né? Ficou bem coradinho. E só mudei isso, só que ao invés de colocar a pera, eu coloquei a carninha. E o que aprontou, né? Eu fiz um risoto do Cerrado, inventei com piqui, frango, bacon, botei milho, coloquei... Aquele com tudo dentro? Tudo, sabe? Tudo tem direito. Sopinha de pedra, era isso. Se puxasse, vinha. Que legal. Sabrina fez ainda ou ainda não? Já fiz. Fiz com tomate seco e agrião, rúcula, porque eu gosto muito do agrião e a rúcula junto ali, e o tomatinho seco, aproveitando essa safra aí do tomate, né? Que a nossa principal intenção realmente é essa. A gente ensina pra vocês uma receita, mas o mais bacana é a gente ensinar o passo a passo das grandes bases. E eu acho muito legal quando vocês vão por conta própria, não fazem somente o que eu ensinei, realmente com a base criam. Né? Então é mais ou menos que eu vou ensinar aqui de novo a base de um risoto, como que ele vai ser, e a gente vai condimentar com ingredientes diferentes dessa vez. Vamos lá, pegando a onda do nosso curso de carne, né? Vamos colocar uma carne aqui nesse prato. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre pensando num risoto é o fundo. Muita gente usa os cubinhos industrializados em casa, que são aqueles cubinhos que a gente compra ou de saquinho, né, que a gente tem de frango, de bacon, de todos os sabores, ou então a gente faz o nosso próprio em casa. Eu gosto muito, que nada mais é do que utilizar as aparas de vegetais. Tipo, eu vou usar cebola, vai sobrar a casca, vai sobrar as pontinhas da cebola. Eu vou usar cebolinha. O que eu for usar dentro do meu risoto, do outro prato que eu for fazer, a gente faz uso dessas aparinhas que iriam pro lixo, que estão limpas, a gente põe dentro da panela pra gente fazer o nosso próprio fundo de vegetais. Aqui eu vou limpar uma carne, nada impede de eu pegar esse pouquinho dessa carninha que sobrou, aquela coisinha que eu limpo, vai pra dentro da panela também. E aí a gente tem um caldo feito domesticamente, extremamente saudável, que você pode guardar ele em potinhos, ou muita gente gosta de colocar em forminha de gelo quando ele fica mais concentrado, que daí a gente coloca na comida para deixar um sabor super diferente. O nosso fundo de hoje, o nome técnico na cozinha, na gastronomia clássica é fundo, a gente não usa o nome de caldo. O nosso fundo, eu vou usar o básico, tá? Eu gosto muito do pimentão verde, porque o pimentão verde ele é o mais potente de todos eles, dá um sabor bem bacana. E eu até brinco que muita gente que não comia pimentão, quando come as minhas comidas, acabam comendo. Eu não sei porquê, eu acho que eu uso ele numa proporção que não passa por cima dos outros alimentos, né? O poder dele, às vezes, ser um pouquinho indigesto, que eu sei que muita gente não curte, eu não consigo tirar isso, né, gente? Mas eu acho que, assim, a questão dele ser mais cuidado e não com uma grande potencialidade, não colocar só ele na receita, já ajuda muito. Vou usar cenoura e vou pegar as casquinhas da cebola que já foi cortada aqui pra vocês, que elas estão aqui do outro lado. Isso tudo vai pro nosso fundo, tá? Fundo não é sopa. Então a gente vai fazer o seguinte, eu tenho uma água morninha,
tá? Ela tá aqui começando a ferver. Então eu vou colocar esses ingredientes aqui. E eu não deixo ele pegar aquela fervura muito grande. Eu deixo essa água trepidar, mas não aquela fervura maluca. Alguém fez fundo em casa? Eu. Nunca mais tá usando caldinho? Não. Eu nunca usei, na verdade. Sério? É diferente, né? Muito. Porque dá um sabor residual muito forte, né? É muito aquela coisa forçada. Artificial. Não dá não é aquele negócio de comida em casa, parecendo licinho. É, exatamente. A gente acaba tendo sabores de indústria, Muito que não é o artificial, que a gente quer. O que eu acho mais interessante aqui é primeiro a gente utilizar aquilo que ia jogado fora, né? A gente vai poder fazer uso dele, que vai ficar bem sensacional. Vou pegar a casquinha aqui de cebola que tá aqui do lado. Essas aqui são as nossas aparas da cebola. Então a gente tem a casquinha, a capinha da cebola, isso tudo tá super limpo e a gente vai fazer uso dele no fundo. Umas coisas que a gente tem que tomar cuidado, quanto mais casca a gente utiliza, mais escuro fica meu fundo. Então aqui ele vai ficar uma corzinha tipo da cor do vinho, tá? Se a gente tivesse usado cebola roxa, ele pinta mesmo. Então dependendo da cor do risoto que a gente fizer, não é legal, tá? Utilizar... Lembra que a gente fez um risoto de pera e gorgonzola na primeira semana? E não sei o que eu usei uma cebola roxa. Acho que foi na composição do próprio risoto. E eu não coloquei as cascas da cebola no fundo, porque senão ia ter um risoto escuro, tá? Então a gente realmente foge disso, porque senão a gente pinta o risoto todinho. E a casca, a gente estando limpinha, a gente coloca ela aqui. E agora eu vou incrementar um pouquinho. Como a gente tem na nossa receita tomilho, e eu sou a rainha do tomilho, eu amo tomilho, pra mim é a erva mais sensacional que tem. Eu vou colocar um pouquinho aqui e a gente vai usar sálvia na abóbora. Então eu vou colocar 2 folhinhas, porque isso aqui tem um poder do universo. Então a gente põe só um pouquinho mesmo. Pergunta que sempre me fazem. Eu começo a salivar, né? Comecei a cozinhar, vou começar a salivar horrores. Pergunta que as pessoas sempre me fazem. Salga o fundo? Não, tá? O fundo é uma base neutra, realmente só pra gente não usar água direto na comida, pra gente ter uma água saborizada e a gente tempera a comida conforme for fazer. Então eu vou voltar aqui. Aqui tá muito baixinho o meu fogo. Vou deixar ele um baixinho um pouquinho maior. Não tão baixinho igual tá aqui. A hora que eu ver que tá tripidando, a gente abaixa. Vocês fiquem de olho, me ajudem. Então, uma pergunta. Por exemplo, eu poderia colocar no caldo, no fundo que eu fiz, eu coloquei dorso com um pouco de carne de frango. Sim. Junto. Sim. Tá ok? Ok, sem problema. Os ossos são, assim, o que mais dão sabores pra gente nos fundos, né? Então, quando a gente vai fazer fundo de carne, a gente pega o osso, geralmente o chambari, né? Que é a canela do boi, e daí a gente põe no forno pra queimar. A realidade é essa, pra torrar assim, muito, muito, muito queimado. E daí a gente coloca isso na panela e joga água quente. E aí a gente vai fazendo esse fundo pra ter um super sabor de carne, mas do torrado. Então não tem problema. O frango também. Gosto de queimar. Não, porque daí a gente coloca a cebola, a gente chama cebola brûlée, que é uma cebola que a gente corta ela ao meio e deixa ela na chama, assim, na panela mesmo, pra ela queimar. Tudo é muito tostado. Então, como você vai usar uma proporção muito grande de água, ele passa. Daí a gente põe tomate também, põe o mirepoix, que a gente chama, eu expliquei isso pra vocês na primeira semana gourmet em casa. A gente nunca vai achar o mirepoix pra comprar no mercado, né, um saquinho, porque é a mistura de cebola, cenoura e salsão. Então aqui é um dos itens fundamentais pra gente ter um fundo legal, né, um bom fundo de carnes é o mirepoix. Então a gente faz isso com os tostados e os ossos são extremamente bem-vindos, sempre. Aqui a gente deixa, ele vai começar a esquentar e a extrair todo a essência e toda a coisa bacana que a gente tem desses vegetais. Enquanto isso, a gente vai colocar a abóbora, tá? Eu tô aqui com a abóbora japonesa, mas pode ser a kabocha. Gente, a abóbora que vocês tiverem em casa, né? As meninas já são minhas alunas de mais tempo, elas já sabem, gente, se vira, se não tiver essa, não é por isso que você não vai fazer a receita. Troca de abóbora, vê o que vocês tiverem em casa. Ai, Tati, não tem abóbora, faz a receita sem abóbora, tá? Faz só com filé. Faz sem. Não tem o filé, faz só com abóbora. Então, mas aí faz sem ou substitui por outro vegetal. Não, a gente pode fazer sem, mas pode substituir também. Só que daí pra ter esse processo aqui de assar, igual vou precisar, a gente tem que ser um vegetal muito duro. Então não é o caso. Então a gente pode falar, Tati, eu não tenho abóbora, mas eu tenho aspargo em casa. Você vai colocar no meio da sua panela lá.
tá? Não tem problema. Aqui, ó, a gente separa essa abóbora. Eu vou dar uma temperadinha nela com sal e pimenta. Sal, gente, sempre moído na hora, tá? Melhor, sal grosso, sal do Himalaia. Muita gente fala, Tati, é caro. Gente, 1 quilo de sal do Himalaia tá aí R$12 e você come 1 quilo de sal quanto tempo, né? Muito tempo. Demora demais para dar 1 quilo de sal. Então a gente pode comprar que vai fazer melhor para nossa saúde. E aí a gente vai dar uma... Ele fica mais saudável, né? Tipo, não é santo, mas é menos ruim do que o sal refinado. Como tudo que é refinado, ele não é tão legal quanto o que é menos processado. Pimenta do reino, moída na hora, a mesma coisa. Pimenta ela oxida. Quando você compra aquela pimenta que já tá moída, em contato com o oxigênio ela oxida. Então a gente tem que ter o hábito de moer. Eu sou uma pessoa que já uso muito, né? Esses dias eu estava até comentando com meu marido. Peguei e falei assim, gente, eu nunca usei tanto sal na minha vida. Então eu encho esse moedor umas 2 vezes na semana. Mas porque a gente grava e faz receitas pra vocês e acaba indo. Mas se fosse somente pra mim e pra ele, ixi, 1 mês pra gastar. Então realmente a gente tem que ter esse hábito de ter um moedor. Hoje você já consegue comprar, né? O sal com moedor. Exatamente. A Bombay tem isso, é muito legal. Não, tem uns que são muito bons. Ah, não, porque deu moedor às vezes não é legal. Mas existem moedores muito bons. Pode... Tem... Isso é por causa do material, pra ficar mais em conta. Mas já tem umas marcas também que já vem o moedor muito bom. O legal é assim, por exemplo, o meu moedor é um moedor muito massa, só que às vezes tem um sal que ele não tá enfiado assim no moinho ali, ele fica meio de lado. Daí você vai rodar e ele não vai moer. Então é isso que você tem que às vezes dar uma chacoalhada. O de pimenta é a mesma coisa, às vezes eu tenho que esvaziar ele um pouquinho se ele estiver muito cheio, pra poder chacoalhar, pra poder dar uma mudada no fluxo do sal lá dentro pra gente conseguir moer. Então às vezes é só por conta disso. Aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho de azeite, tá? Só um fiozinho mesmo. E eu vou temperar, tá? Vamos colocar aqui alho e sálvia. Sálvia, às vezes, é uma folha que muita gente não conhece. Depois que conhece, tem gente que esquecer. Vocês conhecem, meninos? Acho que não. Não? Vou passar uma folhinha. Passei pra vocês. É uma folhinha que tem um sabor e um cheiro único. Mais nada na vida tem esse cheiro. E a textura dela é muito diferente, porque a sálvia é peludinha. Se eu pegar ela é peludinha. E a sálvia combina bastante com o frango, né? O galeto, né? Você que é do sul, você sabe que... Sálvia. A codorna é feito muito com sálvia também. São coisas muito interessantes. É meio que um amor e um ódio, assim. Tem gente que não dá conta de sálvia. Mas eu brinco, assim, tudo tem que ser utilizado com muita parcimônia. Não dá, se eu empestear de sálvia aqui, realmente ninguém dá conta de comer. A não ser o amante incondicional da sálvia. Aqui, só misturei, meninas. Ó, então. Aqui ele tá todo já meio que untadinho, tá? Em volta do azeite, com um pouquinho de pimenta e sal, a sálvia e o alho misturado. Eu vou dar uma misturada mais, uma juntadinha nele, vou levar no forno e aos poucos eu tô indo lá, vou ao forno pra dar uma chacoalhadinha. É uma coisa meio rápida, a gente vai deixar ali tipo uns 10, 15 minutos no forno muito alto. Qual que é a intenção da minha abóbora agora? Que ela pegue cor. Eu quero aquelas notinhas de tostado nela, tá? E depois ela termina de cozinhar no caldo do risoto. Vou colocar aqui meu forno a 200 graus, tá, gente? 200 graus ligado cima e embaixo. Vocês já sabem, né? Meu marido já tá ali aqui escondido, porque hoje a produção tá grande, gente. Tem muita gente aqui atrás que eles não estão vendo, só sou eu e as meninas aqui, não. Forno cada um... Forno é igual marido, cada um tem o seu. Então a gente não sabe, né? Aqui eu já tô acostumada com esse forno, então ele é um forno rápido, tá? Quando ele tá bem quentão, vai bem. O meu da minha casa, que foi da última semana gourmet em casa, ele é lento. Né, super lento, então já ficam mais espertos, a gente tem que demorar mais tempo, se fosse lá não ia ser em 10, 15 minutos. Então realmente, gente, é um prazo que eu dou pra vocês, mas na hora que sair a abóbora, o mais legal é vocês verem aí no vídeo como que ela ficou, ter certeza que é como que vocês vão ter que tirar aí na casa de vocês pra dar certo, tá bom? Agora nós vamos pra nossa carne. Eu vou deixar... Então ela não fica macia? No forno, não. De jeito nenhum? Não, ela pode. Se eu chegar ela
Não, se ela ficar macia, se por acaso você já tirar ela macia, você vai colocar depois no risoto, um pouco mais pro final. Se ela tiver Senão ela mais... vai derreter. Exato, vai perder o formato. Se ela já tiver, tipo, mais ok, mais firminha, mais al dente, você põe antes, tá? Se ela tiver bem durinha, a gente põe bem no começo. Vamos lá, a gente vai pegar um filé. Tá aqui filé mignon mesmo. Então eu já fiz o seguinte. Ele tá limpo, a gente pode só tirar algumas coisinhas dele, tá? A gente tem ainda umas pelinhas aqui, a gente puxa. Ó, a gente vai tirando, é pouca coisa. Eu não gosto de tirar muito essas gordurinhas do filé, porque eu acho que é tão pouquinho e vale a pena manter. Fica mais macio, né? Exatamente, faz parte ter um pouquinho, né? De a gente não tirar toda a gordura, Mas pode não é comer legal. frango, né? Se não for pra comer. Se for pra tirar tudo, come outra Com coisa. peixe. Aqui, ó, isso aqui eu gosto de tirar, ó, que é essa capinha, tá? Então essa capinha a gente coloca a faca de baixo, faz uma pressão pra ele sair. A gente põe essa pressão e vai tirando essa linha. Essa linha nada mais é do que a capinha do filé, né? E ela, quando a gente não tira, a hora que a gente põe ela na panela, acaba enginhando, dela vai ficar dura, tá? Ó, é basicamente isso que a gente tem pra tirar. O que eu vou fazer com isso? Um caldo. Vai pro fundo, porque o nosso risoto tem filé, então não tem problema dele ter um gostinho. Vamos cortar. Ensinei já pra vocês, mas a gente tem as fibras da carne, né? Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem umas fibras que vão nesse sentido exatamente. A gente, para manter a carne cada vez mais macia, a gente corta essa carne no sentido contrário da fibra, que a gente chama corte de cruz. Porque aqui, eu vou até mostrar pra vocês, vou pegar aqui uma da pontinha, o teste é exatamente assim, ó. Aqui eu tô cortando a favor da fibra. Deixa eu tirar um maiorzinho e vou mostrar aqui, ó. Aqui cortei a favor da fibra, porém cortei na cruz. Se eu pego ela aqui, ó, a fibra, ela tá unida, ela não vai nunca soltar. Só de eu pegar esse aqui mesmo, se eu fizer assim, ó, ao contrário da fibra, ele solta. Por isso que a gente corta no sentido de cruz, porque a gente corta as fibras e a gente tem uma carne mais macia. Na hora que você tá com essa carne na boca, ela vai desmanchar mais rápido. Exatamente. Às vezes você tem uma carne extremamente macia e daí você coloca ela na boca e aquela carne você... Nossa, a bicha não vai embora nunca mais, né? Porque, vamos, desiste e manda pra dentro. Justamente porque... Por conta das fibras que você não desmanchou na faca. E quando a gente fala desmanchar, não é picar toda, não. Gente, é somente saber fazer o corte. Aqui a gente vai precisar de tirinhas. Então eu vou cortar no sentido da fibra e depois eu corto de novo, tá? O importante é não deixar, tipo, na panela uma tira grandona assim, tá? Claro que a gente tá falando de filé mignon. Sendo filé mignon... Tudo é mais fácil, né, gente? É uma carne mais macia, então a gente acaba tendo menos problema nesse sentido. Mas quando a gente tem uma carne um pouquinho mais durinha, é muito importante a gente respeitar a fibra, porque a gente vai deixar com que ela fique menos dura, digamos assim. Músculo, se a gente cortar ela assim, vai ficar melhor. Aqui, estão com fome, meninas? Não. Tá chegando, né? Tá cheirando. Esse fundo aí, essa abóbora já... Já tomava o caldo. Até sem sal, né? Inclusive. Mas você sabe que é uma das coisas que eu gosto de tomar o fundo. Obviamente você põe um salzinho, né? Mas eu acho gostoso o sabor do fundo, assim. E Adoro. ele é super nutritivo. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Poderia colocar uma pimentinha cortada aqui no fundo ou não? Poder pode, mas o que acontece? Daí vai ser um fundo especial seu. Aham. Porque se você já tem o hábito de pôr pimenta em todas as comidas, é uma coisa realmente que você acha que vai dar certo, pode fazer. Na teoria a gente não coloca, porque a gente deixa para temperar a comida na hora dela, para eu saber realmente o que ela precisa. Mas se é um hábito seu, por favor, seja feliz, né? Não deixa de... é o seu fundinho de carne. Eu, por exemplo, a Tati nunca colocaria, porque eu não tenho hábito de comer tanta pimenta, porque eu sou alérgica.
Então, eu como, eu coloco em tudo quanto é comida, se vocês repararem, mas eu não abuso disso no meu dia a dia, porque eu como. Até porque se ela já está acostumada, as pessoas que comem a comida dela também já estão Sim. acostumadas. E assim, quer ou não, vai potencializar. E às vezes você cortando a pimenta, vai sempre sobrar a para, né? Pode colocar. Vai ser o seu fundinho. Ó, tô cortando aqui em tirinhas. A gente vai deixar de cá. E carne, gente, uma dica que é legal, que muita gente não sabe, é a questão do congelamento. Você receber uma carne congelada, você vai descongelar para utilizar, mas você não pode recongelá-la de novo, a não ser que se ela for processada. Processado significa o quê? Feita alguma receita com ela, e aí você vai realmente congelar a receita. A carne a gente não aconselha congelar, descongelar. Por isso que é legal, a gente tem um fornecedor bacana de carne que já pode te mandar porcionado, ou então quando você compra um filézão grande, o que você faz? Chega em casa, já porciona do jeito que você quer, e aí você congela. E tem muito mercado que vocês têm que ficar bem esperto, tá? Porque tá escrito assim, filé, salmão, não sei o que, fresco. Ele tem um asterisco lá bem miudinho lá. Foi descongelado. Exatamente. Daí o que você faz? Você pega a promoção, leva pra casa e congela. E aí não pode, tá? Então a gente tem que ter só esperto com essas dicas que realmente fazem muita diferença. As texturas, né? Eu já falei pra vocês, as meninas do curso de carne sabem. Como identificar, né, a carne. Se a carne não voltar, a gente põe o dedo na carne, ela não voltar de novo, é porque tá carne velha. Então, se ficar um buraco na carne do seu dedo, é porque não tá legal, gente. Vamos aqui. Vou cortar mais umas tirinhas. Arroz é uma boa ideia para essas... Panelão, né, gente? Panelão, comida de uma panela só. Todo mundo gosta, né? Tal da comida de uma panela só, menos sujeira e agrada todo mundo. E o tal do mexido também tem seu lugar, né? Fazer um mexidão. Da fome. Vou tirar aqui. Qual que é o corte de carne que vocês mais gostam? Tem algum específico ou o negócio é ter carne? Não é carne. Ter carne. Ultimamente eu como só peito de frango, né? Não, mas assim, a hora que a dieta acabar. Ai, Tati, deixa eu ver. Depende. Eu gosto muito do filé pro dia a dia. Minha mãe fala que eu sou chata, que minha carne é filé mignon. Até porque, mas é porque ele é fácil. Ele é fácil de fazer. Rápido. Mas pra churrasqueira é só picanha. É mesmo. Eu sou apaixonada em cupim. Se eu tivesse... Eu fazer pra mim, falar assim, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, é cupim. Sério? É cupim na Minha panela mãe de gosta de pressão, é na chapa, é na churrasqueira. Se a gente tem que viver... gosto muito da carne suína também. Também sou fã de carne suína. Na carne suína. Eu gosto muito de contrafilé, fraldinha. Essas carnes que tem, o filé tem seu lugar, que é muito bom, muito bom, né? Gente, o músculo de panela é o melhor. Temperar, meninas. Sal e pimenta aqui na nossa carne. Sal e pimentinha, que a gente já vai começar com ele na panela. Aqui. Eu gosto muito de tibone, acho que vocês já perceberam, né? E daí todo mundo fala que é a minha carne. Tipo assim, eu acabei adotando, porque é a carne que eu como todo domingo na minha casa. É nisso tudo? Olha, esse tanto de gente tem aqui. Não, eu concordo com o tamanho da panela. Mas, gente, Adorei. a panela é grandona. Mas até pra não... Tati, e a abóbora? Vamos olhar a abóbora. Ficar caindo da panela. É, outra coisa, eu sou mestre... Tá quase. Vou dar uma chacoalhada nela. Eu sou mestre de começar a comida numa panela, daí eu descobri que tá pequeno. Na semana gourmet teve um macarrão que eu fiz, não teve? Não cabia na panela? Naquela chapona assim. Não cabia por nada. Ó, já tá quase no jeito.
Meninas, aqui o negócio é o seguinte, panela quente, tá? A gente vai deixar essa panela esquentar. Eu já ensinei pra vocês o truque do açúcar, né? Que a gente pode jogar um pouquinho de açúcar aqui. A hora que ele caramelizar, né? Que ele vai estar marronzinho, a gente joga qualquer carne, dá um susto nela e ela acaba pegando aquela cor em 1 segundo, que parece o quê? Que ela já tá pronta. Então aqui a gente vai dar só esse susto pra ela ter uma corzinha, ó. Já sei que tá bem quentona. E eu, não sei se vocês já repararam, eu acabo cozinhando com pouco óleo. Eu gosto de colocar no final e não no começo. Então assim, tanta gordura em geral, a manteiga. Então aqui, ó, eu vou usar panela e carne. Não vou... E esse sujeira que vai ficar aqui dentro é o melhor caldinho de carne que eu posso ter. Né? O fundo de panela suja. Eu brinco, quem já foi no pit dog no começo... Não é bom, mas quem vai no final, que aquela chapa já passou de tudo, a chapa é o melhor. suja. Nossa, tá levando. Gente, é o melhor, né? A chapa suja tem seu valor. Ela vai me matar. Vamos colocar aqui. E a gente vai dar um susto nessa carne, tá? Realmente só pra ela dar uma douradinha, uma leve selada, tá, gente? Não precisa se preocupar que ela esteja 100% cozidinha. Não, a gente só quer que ela fique douradinha, dá um sustinho, dá uma crosta. Não para de mexer. Primeiro, se a gente tiver uma panela bem quente, ela não dá água. Mas, às vezes, o seu fogo não é tão bom, uma das coisas que não dá água é não parar de mexer. Ó, tá pronto. Ó, a gente vai guardar esse filé, que ele vai voltar pra dentro do nosso risoto já já. Tá aqui, vou pôr do lado das meninas, tá até com medo de pôr do lado delas, né? Vai que elas pesticam. Vamos lá. Opa! Ficou um. Então estamos aqui. Agora a gente vai começar o nosso, realmente o risoto. Para ser risoto, o que a gente precisa? Existem algumas coisas básicas pra gente chamar de risoto. A nossa primeira coisa é arroz arbóreo, que é esse arroz diferente. Tá? Ele é um arroz que ele tem mais amido, se a gente colocar bastante a mão aqui vai ficar branquinho. Então ele é um arroz que dá um creme, essa é uma das coisas que a gente precisa. Outra coisa, vinho branco, tá? Sempre, né, gente, vinho branco seco, não pode ser vinho branco doce. Parmesão, que é o que a gente usa, e manteiga. Isso aqui é a base de um bom risoto. Sem isso aqui, não vira risoto. É qualquer outra coisa que você vai fazer, menos risoto, tá? Não existe risoto de arroz que não seja arbóreo. Pode ser carnaroli, que é outro arroz específico para risoto também. A gente vai começar com a manteiga na panela. A manteiga ela tem um ponto de fumaça mais baixo, perdão. Na hora que ela queima, ela fica preta muito rápido. Então a gente faz o seguinte, eu vou colocar a manteiga aqui na minha panela que tá muito quente. Vou até baixar aqui um pouquinho. Esse pretinho que tá no fundo da minha panela eu não vou desperdiçar. Ele é super bem-vindo porque ele vai dar sabor e vai dar cor no meu risoto. Coloco essa manteiga aqui e para aumentar o ponto de fumaça dela, para que ela não queime, eu vou colocar um fio de azeite. Foi mais do que um fio, tá? Porque o buraquinho aqui tava maior do que necessário. Mas pode ser menos azeite do que eu coloquei. A gente vai colocar... Não faz mal também, não. É azeite, né? Mas, gente, azeite, depois que chega a 60 graus, ele satura. Então, muita gente fala, vou cozinhar só no azeite porque é melhor. Teoricamente, sim, mas depois que esquentou, saturou. A gente vai colocar cebola picadinha aqui. Quem gosta muito de alho, pode pôr, tá? Eu não vou colocar. Mas se vocês quiserem colocar, pode pôr. A gente já tem alho lá na abóbora. E agora a gente vai refogar essa cebola
Não precisa fritar a ponto dela ficar durinha e dar aquele pretinho, que eu sei que vocês sofrem com isso. Que vocês adoram aquela cebola muito pretinha. Aqui eu já enganei vocês, porque o fundo da panela tava sujo. Então aqui a gente vai só dar um susto até enginhar. Ela deu aquela enginhadinha, que ela dá aquela leve murchadinha. E agora eu acrescento o arroz. Proporção de arroz: 70 gramas de arroz cru por pessoa. É uma porção muito boa, muito, muito boa. Rende demais arroz arbóreo. Então aqui eu tô trabalhando com mais de meio quilo de arroz, porque tem muita gente me olhando aqui, é só por isso, tá? Então, mas assim, se fosse por um casal, 100, 120 gramas, 150 se vocês tiverem fome demais. Aí já deu, né? E lembrando assim, que se for um risoto igual vocês fizeram, só de parmesão, aí pode aumentar um pouquinho mais o arroz. Se for um risoto igual o nosso, que tem muita coisa dentro, pode deixar mais um pouquinho mais segura a mão no arroz. Uma enchida boa. Coloquei o nosso arroz aqui. E agora a função é a gente dar uma refogada e uma untada nele. Eu preciso ver que esse arroz esteja 100% lubrificado, tá? Ele vai ter que estar envolto na manteiga. Se você ver que tá faltando, a gente põe mais um pouquinho de manteiga aqui. Não, o meu tá bom, não precisa. Aqui a gente já refogou e a gente precisa de um processo que a gente chama de deglaçagem. Deglaçagem a gente vai fazer uso com o vinho. O vinho ele vai fazer a ação de uma micro espátula. Ele vai passar lá no fundo da panela onde tem aqueles pontinhos pretos e ele vai liberar esse pontinho preto para dentro do meu risoto, tá? Então eu vou ter coloração e vou ter sabor. E ele ajuda o nosso arroz soltar o amido. Por que que o risoto é crocante? Porque o arroz tem muito amido. Mais ou menos uns 300 ml. E aí a gente vai mexer para ajudar. Ó, minha panela com fundo que tava cheia de coisinha pregada já tá limpinho. Todo limpo. Ó, aqui, ó, pra vocês verem. Tem nada pregado, ó. Limpa, limpa, limpa. Super limpinha porque o vinho veio, carregou tudo embora. Se eu for fazer, por exemplo, um risoto com uma carne vermelha e eu quiser usar um vinho tinto, posso usar? Pode. O problema do vinho tinto, a única coisa é que vai pintar seu risoto. E o paladar é bem mais forte do que de um vinho branco. Eu uso menos. Não. Se você for fazer um risoto porreta, você vai fazer fungo e filé, que já tem um paladar mais alto, seja feliz no vinho. E se vocês curtirem isso, não há o menor problema. Aí o vinho seco. Sempre seco. O que a gente vai falar do vinho? O vinho tem um negócio muito sério. Que vinho que a gente coloca na panela? Você vai comprar um vinho super caro para pôr na panela? Não, pra quê? Qual a função, né? Você bebe esse vinho super caro. Agora você vai comprar um vinho para pôr na panela que você beberia. Tá? Não compra um vinho bem chechelento que você não teria coragem de beber. Você também não vai comer, né? Ele estraga a receita. Então a gente compra um vinho legal, um custo-benefício massa, onde você vai cozinhar e vai poder beber também, sabe? Vai sobrar na sua geladeira, se você não tem hábito de fazer todo dia um risoto, você consegue beber depois. Agora a gente vem com o nosso fundo e a gente vai jogar ele aqui dentro. E aí começa a saga do risoto. Não pode parar de mexer. A gente vai ficar mexendo. Quanto mais se mexe, mais amido solta e mais cremoso ele vai ficar. E aí a gente vai mexendo o tempo todo até ele ficar bom. O legal também é pegar todos o arroz que tá em cima da panela. Pra quê? Desce ele, tá? Porque senão vai ficar uns grãozinhos aqui. Exatamente. Falando em pra ver se tá no ponto certo, vamos ver como é que tá a nossa abóbora. Vou parar de mexer um bocadinho. Colocar mais um fundo. Pra ver como é que ela tá. Obrigada. Aqui eu vou deixar ainda a manteiga aqui que eu vou precisar. Ó, a nossa abóbora. Ih, tá assadinha, ó. Assadinha, assadinha, dá pra eu pegar. Vou mostrar aqui pras meninas. Ó, super assadinha, com a crosta que eu quero. Meio molinho. Molinho. Então, perfeita aqui. A gente vai colocar... mais pro final. O forno é bom, tá vendo? Rápido, bom de serviço. Então, a gente vai colocar ele aqui.
deixar a nossa abóbora esperando ali do lado e a gente vai ficar mexendo e conversando fiado enquanto isso. Nesse ponto, a abóbora eu vou colocar ela quase desligando o fogo já. Ou vai colocar praticamente junto com o filé. Tá? Coloca e pronto. Porque ele ainda vai dar uma cozinhada, né? Ele praticamente tá mal passado aqui. Então a gente coloca, porque não é bom você pegar um risoto com a carne no meio mal passada, parecendo carne de panela que não terminou de cozinhar. Então a gente põe realmente só pra chegar, né? Que vai ser coisa bem rápida. E que queijo é esse? Esse é queijo coalho. A gente vai pôr um queijo coalho aqui no final. Que é bom também, né? Nossa, vai ficar um sabor. E a gente vai usar o queijo coalho temperado, mas a gente pode usar o outro também, tá? Tanto faz, os dois ficam bem legais. Quem gosta de queijo coalho com pimentinha? Pode. Pimenteira? Ó, aqui a gente vai mexendo. Gente, sempre cuidar das panelas, né? Você tá usando uma panela top, usa a colher pra não riscar ela, pra não judiar dela. Aqui a gente vai fazer o seguinte, já tem meu risoto, a gente já vai dando uma temperadinha nela, tá? Vamos colocar um pouquinho de pimentinha e vamos colocar também um pouquinho de sal. Coloca e braço para que te quer aqui. Vamos dar uma baixadinha no fogo de leve e mexendo. Eu vou colocar também um pouquinho das ervas que a gente tem aqui, tá? Vou colocar o tomilho. O tomilho a gente pega ele no sentido contrário, desgalha ele todinho. Eu lá em casa eu coloco o galho inteiro. Marido não gosta muito não de pegar os galhos dentro da comida. Mas eu adoro, eu gosto tanto de tomilho, eu chucho, Até o galinho. tudo, eu ponho tudo. Daí na hora assim, como ele é sensível, principalmente os de cima, ele já vai soltando, sabe? Agora o de baixo fica durinho, mas daí eu tiro ele inteiro e fica a folhinha lá dentro do mesmo jeito. Então, tá bom. E eu me amarro em tomilho, pra mim é a erva mais sensacional de todas. Arroz, como que a gente vê? Arroz de risoto bem, sim, um risoto top, ele é al dente. Então ele é mais durinho no meio. Muita gente não gosta. Aqui em Goiânia, principalmente, as pessoas gostam dele mais macio. Se a gente for ver o risoto verdadeiro, é bem durinho, né? Então eu tento deixar no meio, nem muito, nem pouco, tá? Porque se a gente deixar duro demais, o povo vai estranhar. E quando a gente deixa mole demais, ele empapa. Tá? A melhor opção realmente é fazer o mesmo. Oi? Seu risoto. Primeiro risoto empapou. Ah, mas é normal. E muita gente não mexe. Se não mexer, ele gruda. Você corta ele aqui agora na panela. Aqui, gente, é a base do risoto, tá? Isso aqui tá pronto. Se você quiser colocar qualquer outro tipo de tempero ou ingredientes, é essa hora. Tati, eu queria muito ter risoto em casa, meio que pronto, assim, fazer uma panelada e deixar ele pronto pra depois eu conseguir, conforme as pessoas forem chegando, eu vou usando. Também é essa hora, que meu grão ainda tá duro. Vou colocar ele numa assadeira, tá? Esfrio ele. Depois que ele estiver frio, eu corto e congelo. Nem toda vez que você for usar, você coloca ele na panela com um pouquinho de vinho e pronto. E continua daqui pra frente. Caldo, vai colocando até ele chegar Funda até chegar no ponto correto. Porque, só que você não pode deixar ele passado. Se você passou... Tem que comer. Exatamente, come. Porque daí você vai jogar ele no calor de novo e vai dar errado. Vai ficar mais... Exatamente. Quanto mais a gente conseguir tirar ele mais durinho, é a hora. E também daí a gente segura a mão no tempero pra gente deixar temperar na hora que você for finalizar. Aqui eu já vejo a cremosidade. Se eu pegar o caldo, tá vendo que o caldo é cremoso? Isso é extremamente importante. É, a hora que a gente pega e vê que ele tá cremoso, significa que o meu arroz tá soltando amido. Muita gente acha que o risoto, ele é cremoso por conta do queijo. O queijo ajuda, claro. Mas ele é cremoso de fato por conta do amido do arroz. O amido é o segredo da frituridade na cozinha e já tá no geral. Pra muita coisa. A farinha de trigo também é muito, a gente usa muito para dar cremosidade. São na realidade os espessantes que a gente chama. A gente tem alguns espessantes
Por isso que eles dão essa espessada e, consequentemente, um pouquinho mais de cremosidade. Vamos provar que aqui a qualquer momento. Vai variar muito, gente, de marca de arroz para marca de arroz, viu? Tem arroz que vocês vão conseguir dar a cremosidade, o ponto nele muito rápido. Outros vão demorar mais, então depende. E fogo. Se o seu fogo for baixo, demora mais também. Vamos ver. Já podemos dar continuidade de vez. Então aqui, a gente vai entrar com fundo e vamos entrar com os nossos condimentos do nosso risoto. Vou pôr mais fundo justamente porque o arroz vai chupar bem agora, vai chupar bastante. Então vou deixar ele preparado para receber de tudo. Tá, ó, já mexo e a gente vai entrar agora com o filé que já tá pronto, só para ele terminar. Se tiver esse caldinho, maravilha, viu, gente? Isso aqui, esse caldinho é 100% bem-vindo na sua panela, porque ele realmente vai dar um sabor sensacional. Opa! Aqui, a gente já mexe para ele pegar calor e para ele já soltar sabor e para ele receber o sabor que tá dentro aqui da panela. Agora, eu vou provar de fato que eu preciso saber o quê? Sal e pimenta. Como é que tá? Lembrando, vai abóbora? Tem sal. Tem sal e pimenta. Vai queijo, tem muito sal. Ainda vai queijo coalho. Então, se aqui já tiver salgado, aí já deu ruim. Colocar um queijo, né? No caso de experimentar ele, é melhor já tirar um queijo, às vezes ficar só com um ou... Sim, se você vê que tá muito salgado, o ato inteligente é não coloque mais itens salgados. Se o seu queijo tá salgado, você aborta a missão dele, justamente para você não perder um risoto inteiro. Isso sim. Agora que a gente coloca, tá com pouco sal, eu sinto falta da pimentinha. O sal eu vou colocar no final, na hora que eu tiver o queijo aqui dentro, que eu vou ver o que vai dar, o que vai precisar. Eu gosto muito de pimenta do reino, só não posso comer do jeito que eu... Mas eu sei gostar da danada, sabe? Eu acho ela extremamente saborosa. A preta, né, gente? Porque a branca, não sei se vocês já tiveram oportunidade aí em casa, quem tá assistindo a nossa Semana Gourmet em casa, de provar uma pimenta branca. Se tiver, vai no mercado, se tiver um potinho que você possa abrir, prova a preta e prova a branca. É completamente diferente, a branca é fedida. Vocês já sentiram isso? Ela é muito fedida. Muito forte. E às vezes você põe na panela, volta aquele cheiro que não é um cheiro agradável. Tem que ser usado com muito... Não, você quer correr. Ela tem que ser utilizada com muita parcimônia. É muito pouco, assim, ela é saborosa, só que o cheiro assusta. Então a gente tem que saber utilizar ela realmente com inteligência. Ó. Aqui. Vamos começar com um pouco de parmesão para poder dar cremosidade também. E para ele derreter. Então agora aqui eu coloquei um pouquinho mais de tomilho. Vou acrescentar o nosso queijo coalho. Ai, gente, tô salivando já tô morrendo de fome. Queijo coalho com tempero, então lembra que ele vai ser mais temperadinho do que os normais. Vamos mexendo, vamos incorporando, porque a função é esquentar esse queijo coalho. Isso, a gente comprou ele, gente, ó, de palito. Pegou só o cubo, tá? Se quisesse deixar menor, pode. Não tem problema, que a gente manteve cubos bem generosos de queijo coalho. Até que ele aparece, né? Fica bonito, chamativo. E ele é assim, o parceirinho da carne aqui. A realidade é essa. Então a gente quer que ele realmente apareça. Vou entrar com mais parmesão para de vez dar todo o nosso... a cremosidade que um risoto precisa. E agora, gente, fogo muito baixo. Panela boa, é fundo e lateral grossa, então não adianta nem desligar muito, porque a gente vai perder o ponto se não cuidar, porque ela continua com calor residual muito forte. Olha, já tá mais cremosão. Tati, pode falar. Eu ouvi falar
falar que o risoto, a panela que você faz o risoto é a panela que você serve, que não pode tirar dela, a não ser pro prato, é isso mesmo? Exatamente. E a panela clássica de risoto não é uma comida de panelão, igual a gente tem o hábito de fazer. Risoto é uma comida de frigideira, porção de 1 a 2 pessoas. Né? Mas aqui, quando a gente já sai daqui, já vai direto para servir realmente as pessoas. É exatamente isso. É aquela de ficar esperando, fulano, servir a mesa. Não espera. Pra... Risoto não espera. Serve e come. Mas tá bom. Muito bom. Muito obrigada por essa notícia. Foi muito bom. Ficamos felizes de saber. Falta um pouquinho. E vou pôr mais um salzinho também. Aqui, ó, essa abóbora eu vou colocar ela toda aqui. Só vou cuidar pra tirar o dente de alho. Se você gosta, seja feliz e chunche o alho aí também. Pra quem não gosta, tem medo de encontrar um dentão de alho, a gente tira. Ó, já tá cremoso aí, então. Não tá bem. Aqui, ó, a gente vai colocar... É super bem-vindo as nossas folhinhas. Todas. Vou separar os dentinhos de alho aqui, vou tirar ele aqui, só pra não ir. E aí a gente põe tudo, pronto, aqui dentro. Coloca, Que coisa linda. mistura e tá pronto. Agora que o nosso risoto tá pronto, ele não espera, é serviço, a gente sai correndo com ele. Então a primeira coisa que a gente faz pra finalizar é colocar uma boa colherada de manteiga. Risoto a gente finaliza com uma colher generosa de manteiga, de preferência gelada, tá? A gente coloca sempre a manteiguinha gelada para que ele dê brilho no nosso prato. Aqui. E agora eu vou montar o risoto. Risoto a gente tem que ter alguns cuidados. Quanto mais cremoso, menos água ele junta embaixo. Se o seu risoto vai ficar na panela aguardando as pessoas se servirem, ou então as pessoas chegarem, é importante que a gente deixe um pouco de líquido na panela. Porque este líquido vai ser... o arroz vai chupando até que ele some. Se você já leva um risoto muito seco, você vai cortar ele vai empapar de um jeito que não tem o que fazer. Então, risoto para muita gente, a gente deixa o fundo mais aquoso. Risoto para pouca gente, do jeito que tem que comer, você já leva, tá? O nosso aqui tem um pouquinho aguadinho no final, muita gente aqui que vai comer, então já vou arrumar. Deixa eu pegar uma colher maior aqui para eu fazer. Aqui, ó, a gente vem, drena um pouquinho, quando a gente vai ter esse cuidado de montar o prato, drena o líquido e vem no meio do prato e deixa ele escorrer. Um dos motivos maiores de briga com os meus alunos na faculdade de gastronomia é socar a comida. Uma mania que tem de colocar e dar uma apertada, né? E tomaram bronca essa semana por conta disso. Porque acaba com a comida, né? Primeiro você tira o formato dela todinho, vai deixar bonito, deixa horroroso, não valoriza, né? Então às vezes você tem, principalmente em empratamento, bacana é a leveza do prato, tô salivando, é a composição e a valorização do movimento. Então se você já chuncha tudo, não tem jeito. Então agora a gente vem catando mesmo, pra ficar mais bonitinho. A gente põe. Agora vamos para as abóboras. Aqui tem umas abóboras que elas não pegaram tanto a umidade do risoto. Essa que deixa mais bonito. Aqui. Um queijão, né, gente? Isso que tá caindo. Vamos ver um queijo que tá gato. Aqui, ó, dá pra colocar esse aqui. Deixa eu abrir só um. Aqui, o queijinho. Muito bom. E agora eu vou finalizar com as ervinhas aqui. A gente utilizou tomilho. Nada impede de a gente colocar umas folhinhas mesmo, pinceladinha do tomilho, tá? A gente joga ela em cima. Isso aqui, gente, é carinho, tá? Se vocês tiverem poucas pessoas em casa... Então, umas 6 pessoas, dá pra gente fazer um prato bonitinho. Agora, se tem um batalhão em casa, você vai matar o povo de ódio, né? Ai, vai esfriar, não sei o quê. Então, a gente coloca... Você monta 20 pratos?
Só se tiver mais gente. E bancada, né? Pra montar muito prato a gente precisa disso aqui, muita bancada. A gente coloca os tomilhozinhos e uma folhinha de salva que eu acho super interessante, mas eu quero uma folha de salva bem perfeitinha, assim. Agora eu vou ralar um parmesão, que é sempre bem-vindo em cima de um risoto. Né? A gente rala, traz pra mim, Sabrina, o seu. Aí, a Sabrina tem muita carne, a Sabrina foi privilegiada. Gente, sejam felizes. Podem comer. Espero que vocês gostem. A nossa ideia realmente é essa, a gente fazer uma panelada de comida, reunir todo mundo em volta. E é isso que eu quero que você faça aí na sua casa, que você reúna as pessoas que você quer, as pessoas que você realmente ama em volta da sua mesa. É isso que a gente tá querendo, cozinha que reúne é isso. Simplesmente cozinhar, trazer pra perto as pessoas que você gosta e todo mundo comer junto. Eu também tô aqui, não vou ficar olhando, vou comer também. Gente, tô escutando um se eles são sinceros eu não sei, mas que tá rolando aqui do lado. E aí, meninas? Essa abóbora ficou boa? Uma delícia. Dá outro ar pro risoto do arroz com carne. Outro charme, né? Gente, e esse queijinho? esse sabor da sálvia, do tomilho. Ficou salgado? Não. Ficou sem sal? Não. Tá bom. Maria Sal. Eu também. Tá precisando mais sal. Mas eu acho que tá... Bom. A gente consegue sentir o sabor De tudo. Quando come com Depois queijo? pega o queijo lá e Isso que eu vim pegar uma faca justamente pra eu saber isso. Porque quando a gente pega o queijo... Eu falei não porque foi o primeiro pedaço. Gente, gostaram? Então eu espero vocês nas nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. A gente espera vocês. Vocês já são nossos alunos, né, do curso de carnes. Então vocês já estão bem íntimos nossos aqui. Primeira semana, vamos para a segunda semana gourmet. Eu espero encontrar mais. Beijo, gente. Obrigada. Tchau pra vocês. Obrigada. E até a nossa próxima receita. Ah, tomar o suco. Um brinde. Isso. Meu nome é Daniela Chadudi, eu sou médica veterinária, atualmente não exerço a profissão, né? No caso eu sou do lar e faço o serviço de veterinária somente aos finais de semana na fazenda que é da família mesmo. Um dia eu estava fazendo um curso nessas lojas que vendem utensílios, né? E a gente estava fazendo um curso de culinária, assim, bem amador mesmo. E a moça da loja falou assim, olha, daqui 15 dias vai ser a Tati Mendes que vai ministrar o curso pra gente. E um rapaz estava do meu lado e falou, nossa, a Tati? Eu falei, meu Deus, quem que é essa moça, né? Então eu tenho que conhecer. Falei pra dona da loja, já coloca meu nome aí que eu vou querer fazer esse curso também. E fui pro curso. Cheguei lá, eu fiquei encantada com a didática da Tati, com a pessoa dela, com o que ela ensinou com tanto carinho. A gente pergunta e ela sempre respondendo com muita presteza, né? E a partir daí eu comecei a seguir a Tati nas redes sociais. Então tudo que a Tati tá fazendo, eu tento estar junto para poder aprender um pouco mais com ela. Desde criança eu gosto de me meter na cozinha, né? Assim, sempre a gente tinha funcionária, na época eu chegava da escola, eu ia pra cozinha, fazia bolo, essas coisas. E eu sempre gostei de cozinhar porque eu acho que a cozinha é um lugar que reúne as pessoas, né? Que a gente fica mais à vontade do que ser aquela coisa chatinha lá numa sala de casa para receber as pessoas. Então meu negócio sempre foi receber na cozinha. E aí, só que eu não sabia fazer pratos mais elaborados. Minha vontade sempre foi essa, falar assim, não, eu vou chamar um pessoal aqui em casa e vou servir um risoto. Eu vou chamar e vou servir uma carne feita num forno, alguma coisa assim. E eu não sabia fazer. E aí, fui atrás de aprender esse tipo de coisa, de fazer umas comidas mais elaboradas para receber em casa.
eu acho que é querer saber fazer cada vez mais, que aí a gente não fica contente. Eu aprendi isso, mas e a carne de cordeiro, por exemplo, que eu nunca cozinhei? Então eu tenho uma curiosidade, eu até tenho o hábito de falar, eu não gosto de carne de cordeiro, mas eu nunca comi talvez uma carne bem feita, então é a hora de eu tentar fazer da forma que ela está explicando e tentar sair uma carne que eu vou falar assim, não, agora realmente eu como a carne de cordeiro porque tá bem feitinha, tá tudo nos conformes. Na primeira semana gourmet foi engraçado porque eu não sabia o que viria, né? O que a gente iria aprender. E aí quando ela foi mostrando os pratos que iriam ser feitos, assim, a cada aula que a gente assistiu foi muito interessante, porque eu pensava assim, nossa, mas eu vou conseguir fazer isso para mais do que eu e meu marido poder comer em casa, né? E dá certo. Se a gente tentar e tiver um pouquinho de organização, do jeito que ela ensina a fazer, o prato sai. A Dani era uma pessoa bagunçada na cozinha, não tinha organização, fazia as coisas tudo mais ou menos, tocado ali. E hoje eu já tenho cuidado de fazer o mise en place, que eu aprendi que a palavra é essa. Já corto tudo, a hora que o povo chega pra gente fazer a comida, já tá tudo organizado, eu só vou pra panela e todo mundo acha assim, ó, nossa, ela tá dominando o fogão. E não é bem assim, mas a gente tenta fazer. Agora eu sou uma pessoa mais organizadinha, mais ajeitadinha na cozinha.